Mais uma semana aqui no Jogo Rápido e hoje eu converso com ele. Ele é advogado, ele foi secretário de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo e coordenador do Senai de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. Fernando Bittencourt, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Robson. Eu agradeço a sua ilustre presença aqui no Jogo Rápido. E ele é professor, viu, gente? Ele é o cara. Imagina, o professor é ele. Eu agradeço muito, né, o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Nós vamos falar um pouquinho que envolve a educação, porque ele já foi secretário de Educação. E ele vai contar um pouquinho, assim, brevemente da sua carreira, como que você começou, a questão do CURI também, você pode ficar à vontade de falar sobre ele. Como que foi? Legal. Então, a verdade, minha carreira, né, eu iniciei em banco, né, eu fui gerente de banco do Banco Bandeirantes, extinto Banco Bandeirantes, e eu já fazia faculdade de Direito na época, em São Carlos isso, e quando o banco foi vendido, todos foram demitidos e eu passei num concurso no Senai em São Carlos. Fiquei lá até 2004, era o período que você poderia prestar concurso para poder almejar cargos maiores. Uhum. E exatamente no mês que foi possível prestar o primeiro concurso, eu já passei e aí eu vim para Santa Cruz do Rio Pardo. Olha que legal, foi na primeira tentativa Na primeira, graças a Deus. Eu passei em primeiro lugar e vim para Santa Cruz do Rio Pardo, né? Então, deu tudo certo, eu vim como secretário na época, né? O secretário é um nome que usado no Senai na época, é o tipo de um gerente administrativo, né? Financeiro. E isso eu fiquei em 2004, quando eu vim para implantar o Senai em Santa Cruz, né? Mas por diversos motivos, né? O Senai de Santa Cruz tinha um número pequeno de funcionários, né? Então eu cumulei durante todo o tempo, a maioria do tempo, a coordenação pedagógica, a coordenação técnica. Eu fiz pedagogia também, então em 2007 eu me formei pedagogo. Você em Santa Cruz. A parte acadêmica, tudo? Sim, trabalhamos muito no Senai, levamos muita tecnologia para os municípios da nossa macro-região. Perfeito. Atendíamos mais de 25 municípios na época. Teve muita dificuldade? Muita dificuldade, né? Santa Cruz é uma cidade pequena, na época, quando nós viemos, eram 42 mil habitantes. Aliás, ninguém entendia como que o Senai estava sendo implantado em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Mas foi por algumas pessoas influentes na cidade, né? O Cabana, que é o presidente do Sindicato dos Calçadistas, Geraldo Vieira Martins, que tinha uma cartonagem na época e também era da Ciesp, do Fiesp, o Afonso Locali, essas pessoas que realmente trouxeram o Senai para Santa Cruz do Rio Pardo e deu certo. Contribuíram, acho que a força de vontade. E política, força política foi muito importante na época também. E aí nós começamos a trabalhar em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu lembro quando eu cheguei não havia nem computadores lá. Então eu falo que nós chegamos mesmo sem nada ali e fomos trabalhando. Tinha 9 funcionários na época, então você tinha que fazer tudo, né? E depois vieram alguns coordenadores técnicos, outros pedagógicos, mas era um trampolim. Vinha, ficava um pouquinho e embora, e depois ficava 3, 4 anos sem ninguém e eu sempre assumindo toda essa área. E nesse período nós conseguimos aí... Você teve uma tarefa árdua. Foi árdua. Tivemos que implantar a ISO 9000 numa escola, o que muito difícil numa escola de ensino profissionalizante. Questão da qualidade, gente. Sem dúvida, com 9 funcionários, e aí eu passei a ser o coordenador da qualidade também. Nossa. Então eu acumulei todos os cargos possíveis e imaginários ali. Você absorveu tudo isso. Mas com muito prazer, com muita alegria, porque a gente sabia que a gente estava fazendo a diferença na região inteira. Certificamos, eu saí do Senai em 2017, mas em 2009... eu tive a tarefa também de montar o Senai de Ourinhos. Olha isso, gente. Também, montar o Senai de Ourinhos. Você que trouxe para cá, você é o coordenador aqui. Sim, trabalhando em Santa Cruz. E trazendo tudo movimentando em Santa Cruz. De Ourinhos. E montando Ourinhos ao mesmo tempo. Então eu ficava nas duas escolas o tempo inteiro. E é uma grata surpresa, né? Ourinhos aí hoje, né? A escola é até maior do que a de Santa Cruz, né? Com outros cursos, tudo. E isso foi até 2017. Eu tenho certeza que nós entregamos aí na mão de uns 30 mil alunos certificados nesse período todo. Poxa, graças a Deus. A gente tem um reconhecimento na região inteira, tanto eu quanto o professor Durval, que era o diretor na época. Nossa! E porque nós falamos até daquela hora, você falou, boa vontade política. Sim. Por a política estar em baixa, nós temos sim que estar envolvido na política e mostrar o lado bom.
Sem da dúvida. política, não a politicagem, né? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa completamente diferente da outra, né? E o que foi feito na época foi uma força política do bem. Do bem. Né? Para trazer mais oportunidades para os nossos jovens, para os adultos. Há uma esperança. Há uma esperança, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uma questão que eu até vou pautar aqui, do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que tem uma escala de 0 a 1. O Brasil hoje está em 79º no ranking de 184 aí, países, e com muita dificuldade ele tenta trabalhar essa questão, principalmente da educação, que é um dos pilares do IDH, porque tem lá o pilar da educação, a longevidade e a renda. Então nós vamos falar da educação. Qual que é a maior dificuldade? Porque a nota é 0,699 a 724. Então falta muito ainda para o Brasil crescer nessa parte educacional. Qual que é o seu ponto de vista e o que poderia ser feito para melhorar? Você sendo um professor, advogado, que é uma pessoa do bem, eu estava conversando agora há pouco com você, parabéns pela sua atitude, o seu desempenho, fico feliz de que realmente exista pessoa assim, exista pessoa que realmente quer trabalhar em favor da população e da questão da educação. Muito obrigado, professor. A recíproca é verdadeira também, pessoas do bem, assim, dessas pessoas que a gente precisa. A educação hoje no país, infelizmente, ela está deixada de lado, né? Tudo que acontece no país, vamos tirar da onde? Da educação e da saúde. Tudo vem na educação. Não é possível, né? Não são importantes, né? Muito pelo contrário, né? São as coisas mais importantes, aliás, né? E a educação eu vejo como a base de tudo, né? Sem educação, tem violência, a segurança pública piora, a saúde piora, tudo é uma consequência. Então a educação é a base e a gente tem que olhar com muita atenção para isso. Hoje eu vejo os políticos realmente despreocupados com a educação. Infelizmente, né? É mais fácil você fazer uma obra gigantesca, onde você vai aparecer e tirar uma foto do lado, do que melhorar um material didático, um material pedagógico, a estrutura de uma escola, né? E como secretário de Educação, eu tive essa felicidade de conseguir fazer isso. Em 11 meses de trabalho, foi um período curto. Eu digo sempre que foram 10 anos em 11 meses. Puxa vida, parabéns. Isso, e as pessoas dizem também, né? Porque realmente nós conseguimos mudar muita coisa, revolucionar tanto a parte de infraestrutura quanto de educação, né? Corrigir algumas injustiças, mudar algumas leis que eram precárias, de 20 anos, 30 anos atrás, mudou tudo. Arcaico. Vou dar um exemplo da licença-prêmio, por exemplo. Quem não tirasse até 5 anos, perdia a licença-prêmio. Como? É um direito adquirido dela. Olha isso. Essa facilidade eu tenho, porque eu sou advogado, então eu sabia desse direito adquirido, né? Convenci o prefeito também entendeu. Enviamos para a Câmara Municipal e foi mudado. Então hoje a pessoa pode tirar quando ela quiser essa licença-prêmio. Muito mais justo do que eu tirar um professor da sala de aula em março, né? E deixar 20, 22 alunos com uma professora substituta, pode ser a altura, mas está vindo numa sequência com a professora da sala. Sim. Tirar ela porque ela tem que tirar a licença-prêmio. Olha que absurdo. Então eu tô esquecendo a educação para cumprir uma lei. Não, então nós conseguimos mudar, como outras também correções que nós fizemos de pessoas que estavam em cargos e não recebiam por aquele cargo, de correções. Então nós fizemos muitas coisas ali, graças a Deus, né? Convenci o prefeito de muitas e foi muito legal. E chegou em janeiro, eu sou formado em Direito desde 1998, depois de 20 anos eu resolvi prestar a OAB. Eu nunca havia feito o processo, por estar sempre já em cargos, né? Eu nunca pensei em advogar na época. E depois de 20 anos eu prestei e, para minha surpresa, eu passei. Sentiu a necessidade, você começa a analisar esses detalhes que pode ser resolvido e aí você sentiu a necessidade de advogar. Senti. Foi na Secretaria de Educação que me veio essa vontade. E passei, né? É muito difícil, né? Você sabe que hoje quem sai da faculdade não passa. Não passa, porque ele vinha desatualizado. Ele é bacharel em Direito. Ele às vezes o pessoal ele sai da faculdade, ele é bacharel em Direito, ele pensa que é advogado. Aí ele vai lá, a hora que vai prestar o OAB... É muito difícil. E não consegue. É muito difícil. Eles fazem um filtro realmente muito, muito pesado.
Então precisa fazer uma reestruturação, uma análise profunda da questão da educação. A educação em todos os sentidos. Eu acho que a gente precisa corrigir muitas injustiças, principalmente das escolas do Estado, dos professores do Estado, diretores, inspetores, todos os funcionários que hoje são das escolas estaduais. A gente tem que corrigir muitas injustiças e muita coisa que pode acontecer que a gente tem que estar lá para proteger. É uma desigualdade muito grande, né? Desigualdade. Hoje um professor do Estado, ele ganha quase metade do que um professor do município. Entendi. Né? As escolas municipais estão muito bem hoje. Pelo menos a que eu tenho referência, que é Santa Cruz do Rio Pardo, estão muito bem. Os professores são bem remunerados, a infraestrutura nós conseguimos melhorar muito, mas o Estado está muito defasado. O salário dos professores, toda a infraestrutura das escolas, material didático, não há uma complementação pedagógica sistemática. A gente tem que pensar em tudo isso. Em Santa Cruz foi implementado. No contraturno as crianças voltam para já corrigir o que ela não conseguiu aprender naquela semana. Então nós implementamos simulados a cada 15 dias, você já percebe quais são os desvios, volta no período contrário para corrigir. Porque o que adianta? Chega no final do semestre, o Robson não aprendeu. O que você vai fazer com o Robson? Nada. Você vai arrastar ele até o final do ano e ele vai ter uma nota punitiva, não é punição. A gente não quer punição. Tem que diagnosticar ao longo do período para ir corrigindo e que todos cheguem da mesma maneira. É difícil chegar todo mundo junto, igualzinho, homogêneo? É muito difícil. Cada um tem o seu tempo. Mas você tem que dar as mesmas oportunidades para que todos cheguem ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Tá vendo aí, gente? Um advogado, um professor, um advogado que se preocupa com esses alunos, com as crianças. E com os profissionais. Porque o profissional bem remunerado, o profissional com estímulo dentro de sala de aula, a aula dele é completamente diferente, porque também a gente tem os que não estão motivados, que acabam com uma sala. Perfeito. Então tem que ver os dois lados da moeda, hein? E como que surgiu o convite para o PHS? Então, eu vou começar um pouquinho antes a história para entender. Como eu falei, né, passei na OAB e na mesma semana que eu passei eu pedi exoneração do cargo. O prefeito pediu para que eu ficasse mais um período para passar alguns projetos, né, para as meninas que ficariam no meu lugar ali. E eu fiquei mais uma semana, se eu não me engano, ou duas. E nesse período eu já comecei a movimentar a minha carteira de contatos, né? Porque não adianta você começar a advogar hoje, né? Eu saí para advogar, mas eu sei que eu não começo a ganhar dinheiro amanhã advogando. Precisa formar uma carteira, tudo. Então eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas que eu conheci, tanto no Senai, quanto na época como secretário de Educação. Entrei em contato com o Paulo Magri, que é um grande amigo de Novo Horizonte, o melhor IDEB do estado de São Paulo e o terceiro do Brasil. Inclusive, no período como secretário de Educação, eu peguei 42 entre coordenadores e professores e diretores e fomos lá beber a água deles, entender o que eles estavam fazendo. E muitas dessas práticas que nós adotamos, nós trouxemos de lá. Tenho que ser justo também. E o Paulo Magri, enfim, entrei em contato com o João Cury Neto. O João Cury ele foi 2 vezes prefeito em Botucatu e ele estava presidente da Fundação de Desenvolvimento da Educação, a FDE. E foi quando eu conheci, ele entrou no mesmo período, eu como secretário de Educação e ele presidente da FDE, mas não nos conhecíamos. E a primeira vez que eu fui no FDE, depois de um mês como secretário de Educação, eu fui lá, eu estava numa reunião, na verdade, sentou uma senhora do meu lado e ela trabalhava no FDE. Comecei a conversar com ela e tal, ela falou assim, olha, o FDE está com um problema com alguns municípios que não conseguem terminar os projetos, as escolas, as creches, e o recurso não está sendo repassado, então eles vão ter que repassar para outros municípios. Eu fiz, como que a senhora vai embora? Ela falou, eu vou de metrô, mas eu vou ter que sair antes. Eu falei, não, vou levar a senhora. Levei ela até lá e falei, eu consigo falar com o João Cury? Ela falou, consegue. E incrível, consegui. Teve o contato com o Tive o contato com o João Cury. Nos atendeu muito bem, conversamos bastante e eu fui pedir o quê? Para as escolas do estado, do nosso município. E para a escola de Caporanga, que é um distrito. Escolas do estado, elas estão numa situação de infraestrutura terrível, chovendo dentro, qualquer dia cai o telhado, carteira. É triste. É muito triste a situação, mesmo da parte da cozinha, do refeitório. E eu fui pedir isso para ele, para as nossas escolas. Levei projeto de todas, tirei foto, depois mandei para eles projeto de tudo. E isso está andando lá no FDE. Inclusive conversei anteontem lá. E o que ele me chamou a atenção dele? Ele falou o seguinte, olha, nunca nenhum secretário municipal de educação
veio aqui pedir alguma coisa para a escola estadual. Puxa. Porque o secretário municipal só se preocupa, municipal de educação só se preocupa com as escolas municipais, que é realmente com quem ele tem que se preocupar. Mas não tem crachá, né, professor? Tem, falando, eu sou do estado, eu sou do município, meu pai paga imposto para o estado, meu pai paga imposto para o município. São munícipes. Então, com isso que eu convenci ele, e realmente está tudo caminhando lá para sair essas reformas. E foi uma das pessoas que eu entrei em contato. Falei, João, eu saí, né, da Secretaria de Educação, pedi exoneração, quero advogar, e eu preciso trabalhar em alguma coisa que eu consiga conciliar as duas e que seja, que a OAB consiga também conciliar, né? E ele me disse que, sim, vamos ver, vamos conversar, vem na quarta-feira pra cá, tal, isso algum tempo atrás. Falei, sim, então eu vou. No outro dia ele me liga e fala, não, vamos, não vem não. Vamos sair, eu vou sair federal, você vai sair estadual. Eu falei, mas como assim? Peraí, né? Como assim? Eu nunca pensei nisso, né? Até no Jornal de Santa Cruz saía constantemente que eu seria o próximo prefeito, que eu tinha aspirações políticas como prefeito. Se trabalha em favor ao povo. A população dizia isso, né? E chegava a imprensa, enfim. E tive alguns problemas por causa disso também. Mas isso não vem ao caso. E ele falou, olha, eu acho que você tem todo o perfil, principalmente dessa eleição agora. Porque são de pessoas como você, com perfil seu, com passado muito bom, Ficha e sem limpa. nenhum senão para trás. Entendi. Né? Ele falou, você, acho que é a pessoa certa, eu quero sair com você. Dobradinha. Eu falei, João, eu vou pensar, não sei, nunca pensei nisso. Aí ele me ofereceu um partido, me ofereceu outro partido. Eu falei, João, eu não gostei, eu vou ver o partido que eu quero entrar. Isso durante uma semana conversando. E daí eu vi o PHS, gostei muito da ideologia do PHS. A forma que eles tratam as coisas. E eu pedi para o João marcar uma conversa com o presidente estadual do PHS, que é o Laércio Benco, que vocês conheceram, inclusive. E fomos, eu, João Cury e um outro amigo. Estivemos lá, em 10 minutos de conversa, o João Cury explicou, né, tudo. E em 10 minutos de conversa, o Laércio Benco tirou da gaveta, falou, já está afiliado e já é pré-candidato. No mesmo dia ele fez um vídeo, inclusive, já falando. E eu fiquei muito feliz, né? E ele também falou outra coisa, falou, nunca ninguém chegou aqui e falou a ideologia do partido. Ele falou, acho que o último que leu a ideologia do partido fui eu, o Laércio Benco. E agora você. Então chamou a atenção deles também, porque jamais eu entraria num partido que eu não comungasse, né, com as opiniões, com tudo, né? E o PHS é Partido Humanista da Solidariedade. Foi tudo que eu sempre fiz na minha vida e sempre acreditei, né? Sem pretensões políticas nenhuma. Então, eu gostei do partido, me sinto bem. É um partido de uma proximidade muito, muito fácil. Você conversa com o Laércio Benco na hora que você quiser. Eu acho que é diferente de outros partidos maiores que você não consegue conversar com o presidente estadual, um acesso desse, né? E eles estão me dando toda a estrutura, muito junto. Eles toda hora estão me procurando. Ele veio aqui almoçar conosco, né? Em Santa Cruz do Rio Pardo. É uma pessoa muito humilde e muito inteligente. E isso deixa a gente feliz. Eu acho que eu entrei no lugar certo, na hora certa. Tá caminhando correto. Você sabe correto. que o jogo rápido é rápido. Então eu quero deixar você finalizando com suas considerações finais pra gente encerrar o programa Jogo Rápido. Fica aí, Fernando Bittencourt. Legal. A minha luta é essa, é pela educação. Os meus projetos também, projetos junto às entidades, né, que eu acho que estão esquecidas também pelos políticos. Eu quero trabalhar muito a parte de cursos profissionalizantes, vinculados às escolas estaduais e municipais também, porque tem alunos na faixa etária que a gente consegue trabalhar de cursos profissionalizantes, foi o que eu sempre fiz na minha vida. E tudo isso que eu falei durante o programa aqui, né, com o Robson, essa parte. Eu vou em defesa das escolas estaduais, dos professores do estado, das entidades, e alguns outros grupos começam a chegar, por exemplo, eu sei que é rápido, mas só para complementar, algumas ONGs já me procurando, inclusive de proteção de animais, que souberam de mim de longe, de Sorocaba, me procurando para que gostaram do jeito que eu trato as coisas e acreditam que eu possa defendê-los depois também lá na Assembleia. Muito legal, eu conversei aqui com essa humilde, ilustre presença que é o Fernando. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo Jogo Rápido. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado.